Para compreender profundamente os comportamentos, hábitos e costumes das Hags, o monstro feminino associado à bruxaria das trevas, antes precisamos ir de encontro à sua origem, ou seja, aos seres asquerosos que são reconhecidos como o útero e berço de sua existência maléfica. Neste caso, nossa narrativa obrigatoriamente precisa começar por Segelune, a deusa que historicamente foi sua matrona, como também a arquifada Baba Yaga, a mãe adotiva de figuras como o Lorde Demônio Kostiti, principal patrono dos Gigantes do Gelo, e também de Yggvelv, mais conhecida como Tasha, certamente uma das arquimagas mais notórias de Dungeons & Dragons, famosa por ser a autora do Demonomicon, a referência bibliográfica mais aprofundada de demonologia, e também por seu relacionamento amoroso e instável, de aliança e traição contínuas, com o príncipe negro Grast, senhor da camada tripla de Azagrat, no Abismo. Segelune era a deusa padroeira e suposta mãe das Hags, bem como a de outros povos caídos e com alguma relação com a lua. A divindade lunar sombria foi movida pela vingança, agarrando-se à sua divindade apenas para exigir retaliação amarga contra aqueles que acreditava terem traído-a. Sua forma comum era de uma Hag imunda de 3 metros de altura, com pele marrom amarelada, manchada, garras duras como ferro e um couro cabeludo careca cheio de tufos de cabelo espaçados. No entanto, seu magnífico poder de disfarce lhe fornecia a vantagem de assumir uma miríade de formas. Suas favoritas variavam de uma jovem humana ou elfa, uma velha caseira ou, muito raramente, um globinoide desalinhado. Uma das poucas formas de reconhecê-la era observando uma pequena panela de ferro que carregava sempre consigo. Segelune era um ser verdadeiramente miserável de vontade malévola, ódio profundo e desejo sádico. A desconfiada e avarenta mestra Hag estava cheia de ressentimento e planejava decretar vingança amarga contra um mundo que a deixou para trás há muitas eras. Como se poderia esperar de uma deusa lunar, seu poder aumentava e diminuía com as fases da lua do mundo em que estava. No início do ciclo lunar, ou seja, os dias antes, durante e depois da lua nova, Segelune se enfraquecia, ficando incapaz de usar seu olhar mortal e tendo a resistência mágica diminuída. No final do ciclo, no entanto, os dias antes, durante e depois da lua cheia, tanto suas magias quanto a resistência mágica eram super recarregadas, e na primeira noite de lua cheia ela podia lançar uma magia de raio lunar indutora de loucura. O reino de Segelune ficava nos despertos cinzentos de Hades, um domínio sombrio de miséria sem fim. Ironicamente, os ermos não tinham lua, ou quaisquer outros corpos celestes. Era simplesmente uma extensão cinzenta e inexpressiva, uma que não oferecia o fim do crepúsculo nem a nova esperança do amanhecer. Os resíduos que a amargurada deusa Hag chamava de lar drenavam as emoções e a vitalidade de todos que entravam ali. A única proteção conhecida contra a apatia era se esconder e internalizar as emoções profundamente dentro da mente. Seu covil estava localizado em Pluton, a camada mais baixa do plano, em um poço desolado conhecido como Hag's End, o fim da Hag, a meio caminho de uma vasta montanha de rocha negra e morta. De dentro de sua cripta imunda e cheia de ossos, Segelune mexeu suas vis poções sob uma pequena, brilhante e flutuante réplica da lua cheia. A fim de realizar seu ajuste de contas, ela teve que conservar e promover o que restava de seu poder reduzido. Seu principal método de fazer isso era coletar larvas de alma, uma unidade básica de poder e moeda nos planos inferiores, usando-as para uma variedade de propósitos perversos. Segelune fez uso de seu poder profano para capacitar suas servas Hags, elaborando rituais sombrios para criar abominações que infestassem o plano material e que servissem de moeda de troca com liches e demônios Tanarri. Tais barganhas com outros seres vis eram feitas com desgosto, pois necessitava de ajuda mágica para se sustentar. Apesar de enviar Hags da noite para coletar larvas, Segelune não confiava em suas subalternas psicopatas.
Deste modo, esporadicamente enviava avatares ao plano material para capturar pessoalmente almas malignas para transformá-las em larvas. Suas viagens também tinham o intuito de visitar um pequeno número de círculos de pedra e menires para realizar rituais mágicos enigmáticos, mantendo suas atividades nesses locais sagrados em segredo, colocando olhos de Heg ao redor da área e deixando algumas Hegs da noite rondando os arredores. Os rituais normalmente ocorriam durante a noite de lua cheia, e às vezes eram precedidos por caçadas, onde o avatar de Segilune capturava e tornava indefeso um sacrifício adequado, como um ranger, druida, criatura feérica ou cisne. Entre o panteão silvestre e os seres silvestres em geral, Segilune era insultada e vista como um terrível predador de criaturas feéricas e espreitava na escuridão. Ela não tinha aliados reais, apenas lidando com liches, demônios e alguns dos deuses malignos dos gigantes por conveniência. Supostamente, ela uma vez acasalou com Grolantor, contribuindo para seu estoque de raças gigantes degeneradas e nanicas, e também tinha um arauto na forma de uma larva gigantesca que chamava de Ambrosial, um verme irracional com rosto humanoide e gordo enterrado sob rolos de corpulência que Segilune criou apenas com o propósito de expressar sua ira. Embora Segilune fosse adorada, entre aspas, por Hegs, a homenagem prestada à mãe não era uma forma de adoração amorosa. Na verdade, a maioria das Hegs desprezava Segilune, temendo que ela exigisse as informações e os itens mágicos que elas roubaram de outros seres. Embora as Hegs decretassem sua vontade sombria fazendo sofrimento aos mortais, elas eram entidades cruéis que gostavam de atormentar os outros e dificilmente reconheceriam poderes superiores a elas. A única razão pela qual Segilune foi capaz de prolongar sua própria existência foi por meio da magia obtida através do comércio de almas e impondo a adoração a si mesma por meio do poder. Ela tinha um relacionamento particular com as Hegs da noite, com as quais dividia o plano do Hades, e com as Hegs Anis, potencialmente relacionadas. Governou todas com um punho de ferro, forçando-as a coletar larvas de alma enquanto permanecia indiferente ao seu bem-estar. Além disso, apesar de serem egoístas mesmo para os padrões das Hegs, as Anis, admiradoras da força, eram as mais propensas a reconhecer os mais fortes e tentavam apelar a Segilune para obter ganhos egoístas, já que ela poderia ser potencialmente solidária com a situação delas. Os locais de culto de Segilune eram pequenos e horríveis santuários mantidos por suas devotas ao lado de caldeirões e áreas de alimentação. Todas as noites, as adoradoras elogiavam suas virtudes longamente, enquanto amaldiçoavam seus inimigos, escalando os palavrões até a noite de lua cheia mais próxima do solstício de inverno, quando cada uma delas realizava sacrifícios na tentativa de dedicar a maior agonia torturante em seu nome. Segilune também possuía clérigos, que normalmente contatavam Hegs da noite a usar magias de aliados planares. Covens de Hegs, com uma adoradora de Segilune como membro, também poderiam criar uma bênção de Segilune. Usando um ídolo de Segilune manchado de sangue misturado com pedaços de carne de cada companheira de Coven, uma poção nociva poderia ser criada, com capacidade para transformar alguém que a tomasse em um demônio por uma semana, embora ao custo da perda permanente de vitalidade posteriormente. Acreditava-se que Segilune estava relacionada com outras divindades silvestres de alguma forma, e era supostamente a irmã da arquifada Titânia. Embora, dada a existência da arquifada Rainha do Ar e das Trevas, essa afirmação tenha sido um tanto suspeita. Havia definitivamente alguma relação entre as duas, com uma crença amplamente difundida, mesmo entre os deuses, de que Titânia e Segilune eram como luz e escuridão, e que destruir uma poderia destruir a outra. Alguns afirmavam que Segilune era simplesmente uma Heg da noite extremamente poderosa, a nível divino, e também a mãe da raça das Hegs da noite. Outros teorizavam que ela as presenteou com a habilidade de criar Ultralofts, para que pudessem manter seu domínio sobre o Hades. Porém, devido à sua apatia com relação a elas, essa crença frequentemente era descartada.
Dado que as Eggs são uma raça de narcisistas com propensão ao engano, quaisquer alegações sobre sua história eram, na melhor das hipóteses, interpretações auto-engrandecedoras e, na pior, mentiras descaradas. Ainda assim, um mito mantido por ogros e gigantes da colina, que devido aos supostos flertes de Grolantor com Sergilune, eram pelo menos notáveis. Potencialmente deu algumas dicas sobre a verdadeira natureza da deusa e das Eggs. Quando o mundo era jovem e escuro, as raças medrosas rezavam por proteção contra as coisas que assombravam a noite, e em resposta veio a existência da lua e da rainha para governar sua luz, Sergilune. A adoração da beleza de cabelos prateados, considerada tão inconstante quanto a própria lua, rapidamente se espalhou pelo mundo para muitas raças, e a deusa da lua recebeu muito medo e amor de seus adoradores. Sergilune adotou como filhas aquelas seguidoras que constantemente cortejavam seu favor. As sacerdotisas mais piedosas e fisicamente agradáveis cujas formas atraentes lembravam Sergilune das suas próprias. Para elas, Sergilune dotou poderes para promover sua glória, concedendo às suas profetisas o poder de andar sobre as águas para espalhar sua palavra. Suas evangelistas, chamadas de canções, receberam belas vozes para obrigar outros a adorar, e seus protetores a força para proteger outros seguidores do ataque. No entanto, a indulgente Sergilune cometeu o erro de se tornar complacente com seu status, raramente se esforçando para ajudar seus seguidores. Somente quando sua suposta beleza eterna foi prejudicada por sua primeira ruga, ela percebeu esse erro de cálculo, pois além de suas filhas devotas, todos os seus antigos adoradores haviam partido. As divindades de terras distantes eram capazes de atrair aqueles amargurados pela vaidade e negligência da deusa da lua, que agora se orgulhavam de seus patronos divinos e do poder que vinha com suas novas alianças. O bom senso da deusa da lua foi eclipsado por uma sede de sangue e vingança, quando confrontada com abandono e zombaria, então enviando suas filhas restantes, agora envelhecidas e enfraquecidas pelo declínio de sua adoração, para decretar uma cruzada. Elas massacraram centenas de seus antigos adoradores, mas isso também foi um grande erro da parte de Sergilune. Ela não estava em posição de conduzir uma guerra, com ela e suas filhas em menor número em comparação com as novas divindades e seus devotos. Sergilune já carecia de uma fonte nova de poder divino. Assim, sua guerra santa durou um tempo breve, mas horrível. A birra serviu apenas para cimentar o desprezo do mundo em relação a ela, bem como esgotar sua divindade armazenada, devastando sua beleza e transformando-a numa velha enfraquecida. Ela se retirou para o poço mais escuro e solitário que existe, e suas filhas restantes fugiram para os confins mais sombrios dos mundos. A amargura e o ódio da deusa da lua foram infundidos em suas bênçãos divinas, transformando as profetisas, canções e protetoras nas primeiras regs do mar, verde e Yanis. Assim, Sergilune começou a preparar seus planos perversos, planejando vingança pela indignação que sofreu nas mãos de incontáveis raças mortais e das divindades usurpadoras que tomaram seu lugar como a deusa da lua. Falemos um pouco agora sobre Baba Yaga, a arquifada adorada por incontáveis regs. Ela foi uma maga e arquifada extraordinariamente poderosa e alguns a descreveram como a arcanista mais poderosa já conhecida, uma feiticeira cuja reputação viajava pelos planos. Dito isso, não apenas sua reputação, mas também sua cabana mágica era capaz de fazer tais viagens, e assim ela foi vista em vários lugares e chegou também a Faerun. Dizia-se que a feiticeira de 1,5 metro de altura tinha uma inteligência divina, mas era fisicamente muito feia, com nariz comprido e verrugoso, uma estrutura esquelética, cabelos brancos e finos, dentes afiados como ferro, dedos que se curvavam em garras e corpo ocasionalmente bastante rechonchudo. Era incerto se esta mudança de peso ocorria devido a ter comido recentemente ou simplesmente por um capricho de preferência. Baba Yaga ficou conhecida por ter uma natureza inconstante, sendo perigosamente imprevisível, tão propensa a comer seus adoradores quanto a ajudá-los. A polidez não garantiria seu favor,
nem grosseria à sua ira. Porém, estava sempre disposta a oferecer às pessoas alguns de seus segredos em troca de outro. As barganhas que oferecia também tinham palavras muito mais perigosas do que as de qualquer outra criatura entre os Fey. Baba Yaga teve vários animais guardiões ao longo de sua vida, sendo os gatos os mais proeminentes. Alguns deles eram mundanos, enquanto outros eram mágicos e inteligentes. Além disso, ela tinha cães de guarda e ocasionalmente lobos terríveis. Estes eram tipicamente desnutridos e viviam na varanda de sua cabana ou em seus estábulos. Todos os seus servos, animais ou não, tendiam a ser maltratados. Dentro dos estábulos de sua cabana, ela mantinha um grupo de cavalos magnificamente bem educados e vários tipos de animais mágicos. Seus estábulos às vezes abrigavam Pégasos, pesadelos e até mesmo cavalos inteligentes capazes de viajar livremente entre os planos. Sempre que saía de sua cabana, como para perseguir alguém, ela usava um grande almofariz voador mágico e um pilão feito de ferro. Na ocasião, a argamassa parecia um caldeirão. Esse almofariz pairaria próximo ao solo, enquanto o pilão seria usado para tocar o solo e guiar a embarcação, como um leme. Finalmente, Yaga carregava uma vassoura ao lado dela para varrer qualquer evidência de sua viagem enquanto se movia. Quando não estava viajando, ela e sua cabana residiam no Plano das Fadas, em um pântano conhecido como Murkendral. Muitos tipos de Hags também eram conhecidas por habitar este pântano. Baba Yaga teve 3 filhas Hags, chamadas Skabata, Bavilorna e Endelin. Mas também se empossou de alguns adotivos, como Kostichi e Tasha. O primeiro tornou-se muito conhecido em Toril, enquanto a última ganhou destaque principalmente no mundo de Oerth, se transformando posteriormente em uma poderosa arquifada. Kostichi tornou-se um Lorde Demônio distintamente Faeruniano, e teve conflitos com Gwynharwith. Baba Yaga sabia muito sobre a divindade Psilorfir, uma divindade adorada por Mykonides de Toril, mas não compartilhou muito seu conhecimento com os outros. Muitos sábios aventureiros a procuravam por seu vasto conhecimento de magia. A casta arquifada respeitava seus poderes, mas eram muito cautelosas. Seu relacionamento com as divindades era igualmente inconstante, embora ela tendesse a se associar com aqueles de alinhamento maligno, bem como aqueles que eram trapaceiros ou criadores de travessuras. Sua associação com diabos também foi bem registrada. Baba Yaga uma vez profetizou que o governante de Meg-Torea, uma região da fé escura com múltiplos portais para Toril, seria morto por seu próprio filho. Uma lenda afirma que ela foi enganada por heróis ocasionalmente, que a jogaram em um forno ou a prenderam em um lago de fogo. A lenda afirma que apesar de aparentemente morrer, Yaga sempre reaparecia posteriormente, sem maiores problemas. Por causa disso, alguns acreditavam que ela era imune ao fogo ou até mesmo imortal. Muitos observaram que a megera estava de alguma forma relacionada às Hags da noite, Hags verdes e Hags anis. Um conto popular afirmava que Baba Yaga era tão poderosa que os próprios horários do amanhecer, meio-dia e noite, eram todos subservientes aos seus caprichos. Outro boato diz que ela não tinha pernas e que seu almofariz e pilão mágicos eram seus únicos meios de se locomover. Os lendários heróis Volo e Elminster afirmam que, de acordo com relatos, a cabana de Baba Yaga já apareceu perto de Hashemen, a nordeste de Faerun. A seguir, antes de aprofundarmos na cultura das Hags, relembraremos algumas de suas castas mais distintas. Cada um dos 5 tipos comuns prefere um ambiente particular. É possível encontrá-las em um terreno incomum, talvez se elas estiverem viajando ou fizerem parte de um coven, junto a outras 2 Hags locais. Vovós e titias são mais propensas do que outras Hags a fixar residência permanente em terreno hostil, já que seus planos de longo prazo às vezes exigem passar décadas ou anos em uma determinada área antes de voltar para casa. Hags Anis. A Hag Anis vive em montanhas ou colinas.
O terreno é fácil para elas navegarem porque são as eggs mais capazes fisicamente. Apesar de serem corcundas e de ombros arqueados, elas são as maiores e mais fisicamente imponentes de sua espécie, sendo tão alta quanto um ogro. Sua pele é azul ou preta e suas garras são como lâminas enferrujadas. As eggs adoram atormentar os fracos, medrosos e ver os outros sentirem medo. Embora possam facilmente estraçalhar um homem adulto, elas adoram caçar crianças, preferindo sua carne acima de todas as outras, usando a pele esfolada de tais vítimas para fazer couro flexível, e o covil de uma reg geralmente mostra os sinais dessa indústria. As anis deixam sinais de sua crueldade nas bordas das florestas e outras áreas que reivindicam. Dessa forma, provocam medo e paranoia nas aldeias e assentamentos próximos. Para uma anis, nada é mais doce do que transformar uma comunidade vibrante em um lugar paralisado pelo terror, onde as pessoas nunca se aventuram a sair à noite, estranhos são recebidos com suspeita e raiva, e os pais alertam seus filhos para serem bons, ou as anis virão para pegá-los. Quando uma anis se sente especialmente cruel, se disfarça como uma mulher idosa de aparência gentil, abordando uma criança em um lugar remoto. Ela dá ao infanto um símbolo de ferro, usado para conseguir sua confiança. Com o tempo, a velha convence a criança de que não há problema em ter maus pensamentos e fazer más ações, começando por quebrar coisas ou vagar para fora de casa sem permissão, depois passando a empurrar alguém escada abaixo ou colocando fogo em casas alheias. Mais cedo ou mais tarde, a família e a comunidade ficarão apavoradas com esta semente ruim, entre aspas, e devem enfrentar a terrível decisão de punir ou exilar a criança. Da mesma forma que fazem amizade com crianças para corrompê-las, as anis tendem a adotar um grupo de ogros, trolls ou outras criaturas grosseiras, governando-as por meio de força bruta, abuso verbal e superstição. Uma anis pode arrancar um de seus dentes ou unhas de ferro e gastar um minuto moldando-o e polindo-o na forma de uma moeda, um anel ou um pequeno espelho. Depois disso, qualquer criatura que possua esta ficha de ferro pode ter uma conversa sussurrada com a reg, desde que o portador e a megera estejam no mesmo plano de existência e a até 16 km um do outro. O detentor da ficha pode ouvir apenas a voz da reg, não a de qualquer outra criatura ou qualquer ruído ambiente ao redor da criatura. Da mesma forma, a anis pode ouvir o portador da ficha, e não o barulho ao seu redor. Cada reg pode ter até 3 fichas de ferro ativas ao mesmo tempo. Com uma ação, ela pode discernir a direção e a distância aproximada de todas as suas fichas ativas, podendo também desativar instantaneamente qualquer uma delas a qualquer distância sem nenhuma ação necessária. Quando opta pela desativação, a ficha retém sua forma atual, mas perde suas propriedades mágicas. Regs invernais. A reg invernal vive em terras geladas, preferindo picos de montanhas cobertos de neve. Elas são magras, têm pele branco-azulada, como a de uma pessoa que morreu congelada, cabelos brancos, os olhos são pálidos e cercados por carne escura e cor de hematoma, e são conhecidas por seus cajados de madeira cinza retorcido que lhes dão acesso à extraordinária magia do gelo e também podem ser usados como vassouras voadoras, além de aumentar seus demais poderes mágicos. As invernais adoram ver mortais sendo congelados até a morte e têm pouco ou nenhum espaço em seus corações para parentes ou comunidade. De maneira geral, são atraídas por ações egoístas justificadas pelo frio mortal, como assassinar um viajante para obter um casaco de inverno, derrubar o bosque de uma dríade para obter lenha e assim por diante. Essas ações são especialmente doces para uma reg invernal se forem injustificadas, como um mercador ganancioso acumulando mais comida para o inverno do que ele poderia comer, enquanto outros passam fome. Elas adoram semear tais ideias e pensamentos nos mortais, e usam sua habilidade de manipular o clima para atacar as aldeias com neve e frio congelante, na esperança de instilar o desespero que coloca os aldeões uns contra os outros. Uma reg invernal adora ver pessoas despreparadas sofrerem e morrerem por seus erros durante o inverno.
fica encantada quando os mortais fazem tentativas mesquinhas e patéticas de sobreviver, como comer botas e restos de couro quando não há comida de verdade. Quando uma invernal está em plena agonia de combate e recentemente matou um de seus inimigos, geralmente desiste de um ataque direto aos inimigos restantes, e em vez disso, leva um momento para se alimentar do cadáver, desmembrando-o e arrancando a carne do osso. A visão dessa selvageria é suficiente para deixar as testemunhas temporariamente insanas. Hags verdes. As miseráveis e odiosas hags verdes habitam florestas sombrias, pântanos solitários e charcos enevoados, fazendo seus lares em cavernas. Seu corpo pode ser largo, estreito, gordo ou magro, sempre encimado por uma cabeleira emaranhada. As verdes deleitam-se com as falhas e tragédias de outras criaturas. Dedicam-se a derrubar pessoas e ver a esperança se transformar em desespero, não apenas para indivíduos, mas também para nações inteiras, normalmente empregando sua habilidade com magia ilusória para atingir esse objetivo. Destruir as esperanças dos outros lhe traz uma alegria desenfreada. Também adoram manipular outras criaturas para que cumpram suas ordens, mascarando suas intenções por trás de múltiplas camadas de enganação. Suas vítimas normalmente são atraídas por imitação de vozes pedindo ajuda, um artifício que utilizam também para afastar indivíduos indesejados, por exemplo, imitando os sons de feras selvagens. Hags da noite. As noturnas já foram criaturas do plano das fadas, mas sua impureza as levou ao exílio no Hades há muito tempo, onde se degeneraram e se transformaram em criaturas malignas, vagando pelos planos inferiores da existência. Possuem pele azul escura ou preto púrpura, com olhos brancos ou claros, e chifres finos e curvos. Uma hag da noite é pelo menos tão alta quanto um humano, e a maioria é robusta ou tem uma constituição mediana, ao invés de ser magra ou emaciada. Astutas e subversivas, elas desejam ver a virtuosidade se transformar em vilania, o amor em obsessão, a bondade em ódio, a devoção em desconsideração e a generosidade em egoísmo. Sentem uma alegria perversa em corromper os sonhos de pessoas boas, comprometendo os ideais de suas vítimas para levá-las a realizar atos malignos. Enquanto um humanoide dorme, a hag da noite pode parasitá-lo na forma etérea e se intrometer em seus sonhos. Qualquer criatura com visão verdadeira pode ver a forma espectral de uma hag montada em sua presa. Na forma etérea, ela enche a cabeça de sua vítima com dúvidas e medos, na esperança de induzi-la a praticar atos malignos no mundo desperto. As visitas noturnas continuam até que a vítima finalmente morra em seu sono. Se a hag levou a vítima a cometer atos malignos, se torna capaz de aprisionar sua alma corrompida em sua bolsa de almas, para assim transportá-la ao Hades. Uma hag da noite carrega 2 itens mágicos muito raros que deve criar para si mesma. Se um dos objetos for perdido, ela fará de tudo para recuperá-lo, pois criar uma nova ferramenta leva muito tempo e esforço. A Pedra do Coração é uma gema negra lustrosa que permite que uma hag da noite se torne etérea enquanto estiver em sua posse. O toque de uma Pedra do Coração também pode curar qualquer doença. Tal item leva 30 dias para ser criado. Quando um humanoide malvado morre como resultado da assombração do pesadelo de uma hag da noite, a criatura aprisiona sua alma em um saco preto feito de carne costurada, chamado Bolsa de Almas. Uma bolsa pode conter apenas uma alma maligna por vez, e apenas a hag que criou a bolsa pode capturá-la. Criar uma bolsa de almas leva 7 dias e exige um sacrifício humanoide, cuja carne é usada para confeccioná-la. Hags do mar. As marinhas obviamente vivem em tocas subaquáticas sombrias e poluídas, onde são acompanhadas por lacaios Merrow e outros monstros aquáticos. Mas não é raro encontrá-las na costa, preferindo lugares isolados e espoliados. Elas são de longe as mais feias de todas as hags, possuindo pele pálida como a de um peixe, coberta de escamas viscosas, com olhos vidrados que parecem tão sem vida quanto os de uma boneca.
Seus cabelos são escorridos como algas marinhas, que também costumam se misturar a eles. Embora possa esconder sua verdadeira forma sob o véu de uma ilusão, a Reg do Mar é amaldiçoada para sempre parecer feia. Mesmo com a forma ilusória, ela ainda aparentará abatimento na melhor das hipóteses. Sua magreza é traço constante, mas podem variar muito em estatura e forma dos ossos, que podem ser finos e frágeis ou grandes e espessos. A beleza, em qualquer forma, leva a Reg do Mar a ataques de cólera. Quando confrontada com algo bonito, elas podem simplesmente atacá-la, desfigurá-la, ou corrompê-la para que tenha o efeito oposto em seus espectadores. É mais provável que uma Reg do Mar profane a estátua inspiradora em uma praça da cidade, tornando-a um símbolo de medo e tristeza, do que destruí-la completamente. Se um item ou ser vivo inspira coragem, a Reg fará de tudo para que venha a inspirar o medo. As Regs são barangas velhas que representam a corrupção de ideais e objetivos, e se deliciam em ver os inocentes e os bons rebaixados. São monstros inumanos, suas formas distorcidas pelo mal. Metamorfas e blasfemadoras, elas se aliam a outras para formar covens mágicos com poderes extras. Coletam e se lembram de conhecimentos secretos que são melhores esquecidos e perdidos. Mortais desesperados vêm até elas em busca de conselhos, apenas para ter seus pedidos atendidos de forma a trazerem grande sofrimento para eles e seus entes queridos. Tais criaturas são misteriosas, insondáveis e perigosas, especialmente do ponto de vista dos mortais. Um dia uma Reg pode estar roubando e comendo crianças que vagam pela floresta. Em outro pode estar fazendo piadas obscenas para aventureiros pedindo conselhos a ela. E no seguinte está arrancando mudas para fazer uma cerca em volta de sua casa para empalar intrusos. É quase impossível prever como agirão no dia a dia, às vezes de momento a momento, e é por isso que as pessoas com alguma sabedoria as evitam. As Regs enxergam a feiura na beleza, e vice-versa. Se deleitam em ter uma aparência horrível e às vezes se esforçam para melhorá-la, entre aspas, cutucando feridas, usando peles e ossos como decoração e esfregando lixo e sujeira em seus cabelos e roupas. Em virtude da corte CL e também da corte ANCL, apreciarem e reverenciarem a verdadeira beleza entre as fadas, as bruxas quase nunca são encontradas em nenhum dos dois lugares. A rainha do verão e a rainha do ar e da escuridão reconhecem que as Regs têm conhecimento valioso e magia impressionante, mas não suportam a mancha na beleza de seus arredores. Então a maioria das Regs é excluída de ambas as cortes. As poucas aceitas como cortesãs são tão influentes que sua entrada não pode ser recusada, ou jovens e humildes o suficiente para estarem dispostas a usar magia para ter uma aparência mais bonita. De maneira geral, elas não ficam chateadas com sua exclusão, pois gostam da solidão, útil para desenvolver seus planos malignos, não limitados pelos caprichos de uma rainha feérica. As Regs são virtualmente imortais, com um tempo de vida maior que o de dragões e elfos. As mais velhas, sábias e poderosas são chamadas de vovós por outras Regs. Algumas vovós são quase tão poderosas quanto algumas das arquifadas. As de status inferior, mas ainda respeitável, são chamadas de tias. Uma tia ganha seu status por ser muito velha, membro de um coven poderoso, servir diretamente a uma vovó ou ter muitos filhos, adotados ou nascidos. Regs, de maneira geral, adoram corromper os outros. O fazem não impondo sua vontade ou sendo violentas externamente, mas fazendo barganhas sinistras com aqueles que buscam sua ajuda. Esse desejo de orquestrar a queda dos outros é o motivo pela qual tantas fazem suas casas perto de assentamentos humanoides, o que lhes dá um suprimento pronto de criaturas para tentar e atormentar. Pessoas que não têm para onde ir são alguns dos seus melhores clientes. Uma fazendeira com um cônjuge mulherengo pode procurar a Reg local e pedir uma poção para torná-lo fiel novamente. O prefeito com um pai demente pode pedir à bruxa algo que o deixe lúcido novamente.
Um comerciante cujo filho está gravemente doente pode procurar a Reg para uma cura. O elemento comum nessas situações é que os mortais as abordam em busca de ajuda. Apesar de saber que ela é má e perigosa, estão desesperados o suficiente para arriscar fazer uma barganha, ou tolos o suficiente para pensar que podem convencê-la a ser útil sem obter algo em troca. Elas fazem barganhas de maneira diferente de como os diabos operam. Um diabo pode abordar um mortal para fazer um acordo porque deseja que o indivíduo seja contaminado pelo mal, de modo que, quando a vítima morrer, sua alma vá para os 9 infernos de Baator. As Regs, por sua vez, geralmente se contentam em esperar e conduzir seus próprios negócios, permitindo que os mortais as procurem quando a necessidade percebida é grande o suficiente. Em vez de se interessar pela alma de um mortal, elas se contentam em arruiná-lo durante sua vida como compensação por cumprir sua parte no trato. Os diabos negociam com a alma como mercadoria. As Regs barganham porque gostam de tornar as pessoas miseráveis. As Regs da noite, que são fadas que foram corrompidas, usam elementos de ambos os métodos, corrompendo os sonhos de um mortal até que a criatura cometa atos malignos o suficiente para que ela possa reivindicar sua alma. Por mais que goste de oferecer e cumprir barganhas, uma Reg raramente sai à procura de pessoas para fazer acordos, pois sabe que alguém vindo solicitar sua ajuda a coloca em uma posição de poder. O visitante provavelmente teve que abordá-la em segredo, por medo de causar um alvoroço na cidade. E provavelmente está ansioso para voltar para casa antes de notarem seu desaparecimento, o que adiciona uma pressão de tempo ao processo e faz a balança pender mais a favor da Reg. Todos esses fatores contribuem para que ela seja capaz de impor seus termos na barganha, apresentando uma oferta que soe razoável e talvez aparente ter 1 ou 2 brechas tentadoras que o mortal poderia explorar. Elas entendem muito bem os desejos e vícios mortais e sabem como manipular as pessoas atacando essas qualidades. A barganha de uma Reg pode trazer sucesso e prosperidade por um tempo, mas eventualmente tem uma desvantagem ou efeito colateral que faz o mortal se ressentir do acordo e tentar sair dele. O cônjuge mulherengo, agora feliz em ficar em casa, pode ficar preguiçoso. O pai do prefeito pode se tornar violento depois de recuperar os sentidos. E o filho do comerciante pode ter uma recaída, se não for tratado novamente a cada poucos meses. Mesmo quando uma barganha dá errado para um mortal e outras pessoas na cidade ouvem ou veem o infortúnio da pessoa, a Reg acabará atraindo novos clientes. Outras pessoas passarão a acreditar que podem enganá-la, ou que sua necessidade é simples e não pode ser pervertida, ou que as vítimas anteriores ficaram muito gananciosas quando propuseram um acordo. Mesmo que apenas 1 ou 2 pessoas façam acordos com uma Reg a cada ano, com o tempo muitos infelizes podem cair sob seu domínio, e ela se lembrará dos termos exatos de cada um desses acordos. Embora se possa argumentar que não há um bom momento para fazer uma barganha com uma delas, é mais provável que os mortais saiam em boa forma se oferecerem algo que uma Reg precisa ou deseja. Nesse caso, ela pode até iniciar uma licitação. Uma Reg que enfrenta uma séria ameaça de inimigos não hesitará em usar promessas ou subornos para acalmar a situação. Por exemplo, a maioria dos tesouros em seu covil são inúteis sem o conhecimento dela, de como identificá-los e manipulá-los. Então ela pode se oferecer para fornecer tais informações em troca de sua vida. Se um item mais tarde sair pela culatra para quem o usa ou acabar sendo amaldiçoado de alguma forma, essa é apenas outra lição de por que nunca ameaçar ou confiar em uma Reg. De modo geral, elas são curiosas sobre outras criaturas de poder e gostam de receber notícias e fofocas sobre outras Regs e criaturas influentes, como dragões, diabos, demônios, gênios e certos mortais. Oferecer a uma Reg informações precisas desse tipo, como parte de uma barganha, pode atrair um pouco do seu respeito e torná-la mais receptiva à ideia de um acordo justo, entre aspas. Quando uma Reg barganha com outras criaturas do plano das fadas, ao invés de mortais, ela aborda a situação com uma atitude mais respeitosa.
Percebe que as criaturas de seu reino nativo são mais poderosas do que humanoides comuns e, portanto, mais perigosas quando desapontadas ou irritadas por um acordo que deu errado. Feis também vivem muito e, portanto, têm mais tempo para agir em retaliação, enquanto a maioria dos humanoides morre em poucas décadas. Essas considerações não significam que as regs sejam automaticamente agradáveis ao lidar com outras fadas, apenas que não são tão flagrantes ou exigentes nas barganhas que oferecem. Elas sabem exatamente o quanto podem se safar e gostam de ultrapassar os limites do que os outros toleram. Quando é generosa com sua ajuda ou exige apenas uma tarefa simples como pagamento, não há garantia de que o negócio sairá conforme o esperado para ambas as partes. Ao oferecer uma proposta que parece, ou realmente é, justa, é provável que a reg esteja perseguindo uma agenda oculta. Ela ainda quer colocar em movimento eventos que a beneficiem ou causem a queda de outra pessoa, mas o faz de uma forma indireta, que não tem nenhuma conexão óbvia com ela. Uma barganha tão simples quanto um aldeão concordando em entregar uma carta misteriosa em uma encruzilhada ao meio-dia de um determinado dia pode ser a chave para arruinar a vida do mortal. As razões da reg podem não ser tão aparentes, podem não se tornar aparentes por anos, ou mesmo décadas, ou não serão significativas aos olhos, exceto em circunstâncias específicas, como um nascimento auspicioso ou um encontro culminante com um vilão perigoso. Mesmo quando ela está oferecendo um acordo que parece não ter nenhum lado negativo, uma reg sempre mantém segredo sobre suas motivações, os motivos, os pagamentos que exige ou como essas coisas a beneficiam. Quando passa muito tempo nas proximidades de um assentamento humano, geralmente esgota a comunidade de pessoas de bom coração à medida que sucumbem a seus planos malignos e egoístas. O clima da cidade torna-se violento, sombrio, mal-humorado ou totalmente hostil em relação aos recém-chegados e viajantes. Mesmo depois de uma reg ter feito pior em tal lugar, ela mantém a influência sobre suas vítimas, que por sua vez mantém a perspectiva de que algum dia ela quebrará as maldições que lançou sobre elas. Por esse motivo, os líderes locais não permitirão que estranhos ajam contra ela, o que inclui sabotar aventureiros que possam decidir enfrentá-la. Mesmo quando age de forma indiferente ou amigável com os aventureiros, por dentro ela ainda é uma criatura feérica distorcida, e não dá a mínima para que os outros pensam ou querem. Pode comentar casualmente sobre a facilidade com que um visitante caberia em seu caldeirão, ou fazer um comentário sexual contundente sobre um convidado. Quando um mortal visita uma reg, a experiência deve ser estressante, desconfortável e arriscada. A qualquer momento a reg pode perder a paciência e decidir arrancar as unhas de alguém com seus dentes de ferro. Elas olham para as criaturas mais jovens da perspectiva de uma idosa rabugenta, que não se importa mais com o que alguém pensa sobre seus comportamentos, livre para falar o que pensa e sem medo de punir se algo for levado longe demais. Gostam de se intrometer na vida de outras pessoas, quase sempre com intenções cruéis. Em todos os casos que concordem em ajudar alguém, a barganha inclui um preço a ser pago, além de um plano oculto pelo qual ela prepara um mortal para o fracasso, ou uma maneira de ganhar vantagem, seja sobre o negociador ou outra pessoa. Quando é presenteada com uma magia incomum, um item mágico raro ou uma pessoa que tem um dom mágico estranho, ela vai cheirar, sacudir, ouvir, provar, murmurar declarações estranhas para si mesma e colocar mentalmente um valor na mercadoria. As regs não são sutis em mostrar suas intenções nessas ocasiões, e podem roubar a oferenda para que possa examiná-la mais de perto, mesmo que isso torne óbvio que ela está interessada. Se ela não tiver nada parecido, ou puder pensar em um uso para aquilo, ou se isso significar que um rival não pode colocar as mãos no mesmo, ela valorizará muito a oferta. Um visitante que oferece um item desejável como suborno ou presente tem mais chances de obter um acordo justo da reg, ou pelo menos de sofrer menos quando o verdadeiro preço do negócio é revelado. Se sua vida estiver ameaçada, fingirá ser fraca e indefesa se achar que isso a poupará ou ganhará tempo para retaliar
ou escapar. Usará tesouros perigosos como suborno, sem contar sobre as maldições que possuem ou outros efeitos colaterais. Mentirá, enganará e tentará colocar seus inimigos uns contra os outros, usando sua culpa, medo e ciúme para separá-los por dentro. Ela é mais velha, mais esperta e mais perspicaz do que qualquer mortal que ouse ameaçá-la. As Hags preferem bajular e barganhar em vez de confrontar alguém com violência real, reservando suas explosões agressivas para situações em que são esmagadoramente mais poderosas do que seus oponentes, como ao atacar crianças. Ou têm uma vantagem injusta, como quando o inimigo está dormindo. Embora sempre possa recorrer ao ataque com suas garras, se isso acontecer, então algo deu muito errado com seus planos. Elas possuem nomes extravagantes, muitas vezes com um toque sombrio. Uma Hag dá à sua filha recém-nascida um nome que a menina mantém durante sua infância, mas ao ganhar todos os seus poderes posteriormente, a filha escolhe seu próprio nome, que pode ou não estar relacionado ao seu nome de nascimento. Algumas usam nomes diferentes quando estão em formas diferentes, disfarçadas, mas ainda costumam preferir seu nome original. Ao longo de uma vida aparentemente interminável, uma Hag geralmente descobre ou cria várias maneiras incomuns de usar magia. A estranha magia que podem invocar vem em várias formas e com vários meios de ativação. Mesmo aqueles que leram livros acadêmicos sobre o folclore das Hags não podem prever o que uma delas em particular pode reservar na manga. Uma vovó, ou alguma outra de grande idade e renome pode conhecer rituais únicos que alteram ou transformam uma criatura temporária ou permanentemente, ou trazer de volta os mortos por um tempo limitado, reescrever memórias ou sugar emoções. No outro extremo do espectro, mesmo uma Hag sem status elevado provavelmente possui entes estranhos, de uso único, que não emulam magias comuns ou seguem as regras normais da magia. Elas orientam cuidadosamente seu uso de magia estranha porque os itens em seu repertório são muitas vezes impossíveis de duplicar ou substituir. Para refletir esse fato, uma Hag deve ser capaz de usar magia estranha apenas uma ou duas vezes por encontro em seu covil, ou apenas uma vez por encontro se ela estiver em outro lugar. Uma Hag que está aguardando uma luta pode estar melhor preparada e capaz, ou disposta, a usar magia estranha uma vez a mais por encontro. Se uma delas se depara com um perigo mortal, todos os pensamentos de conservar seus recursos desaparecem. Usarão qualquer magia estranha à sua disposição se isso as ajudar a permanecerem vivas. Afinal, uma Hag que não está morta tem um tempo de vida virtualmente ilimitado para repor o que foi gasto. Por mais difícil que seja adquirir aquele jarro de lesmas mortais, ou aquele livro sobre como invocar o vento cortante, ou a pedra rúnica contendo as 3 sílabas para cristalizar o sangue, é melhor usar tais coisas do que arriscar a vida. Muitas histórias falam de Hags usando criaturas e objetos estranhos e encantados para viajar, e a maioria dessas histórias é precisa. Em vez do cavalo ou pônei usual, uma Hag pode montar em um porco gigante, cabra ou vaca. Não é incomum usarem uma criatura senciente como montaria, talvez como resultado de uma barganha que a própria criatura fez com ela. Uma Hag que deseja humilhar um herói mortal pode exigir que esse herói sirva como sua montaria por 1 ano como parte do cumprimento de sua barganha. O corvo gigante que acompanha uma Hag pelo alto pode ser, na verdade, uma de suas vítimas transformadas, em virtude de ter tentado voltar atrás em seu acordo com ela. Algumas preferem transportes não vivos de vez em quando, e sua imaginação a esse respeito não conhece limites. Uma Hag pode alegremente animar e enfeitar, entre aspas, qualquer tipo de objeto que ela possa adaptar para esse propósito, como uma estátua de barro, uma enorme cesta de tecido, um caldeirão, uma batedeira de manteiga, um ninho de pássaro gigante, um almofariz e pilão ou uma lápide. Normalmente apenas as Hags que as obteve ou criou podem usar suas montarias e veículos. Estes obedecem apenas aos comandos dela, e sua magia responde apenas à vontade dela.
Se uma reg permite que qualquer outra criatura use um deles como parte de uma barganha, ela deve estar esperando um imenso retorno sobre seu investimento. Regs são egoístas por natureza e cada uma valoriza sua independência do resto do mundo, bem como de outras regs. Ao mesmo tempo, cada uma reconhece que ela e suas irmãs são almas gêmeas, como membros de uma irmandade. Embora não gostem uma das outras, elas compartilham conhecimento e segredos comerciais, ajudando-as a se manterem a par dos eventos mundanos e possíveis perigos. Mesmo uma reg que vive em um local remoto e isolado está ciente dos acontecimentos que envolvem as regs vizinhas, seja por meio de comunicação mágica, visitas pessoais ou mensageiros mundanos, como pássaros. Na maioria dos casos, esses relacionamentos com suas irmãs, embora desprovidos de emoção, são os mais próximos que uma reg chega de ter amigos. Quando uma é atacada ou morta, é provável que as outras fiquem sabendo disso. Se a vítima era próxima de outras regs, os responsáveis por sua morte podem ser alvo de retaliação. Se a vítima morreu devido a favores de outra reg, essa reg vê seus assassinos como responsáveis pelas dívidas da reg morta. Se a vítima era impopular ou se outras regs estavam em dívida com ela e, portanto, estão felizes em vê-la partir, seus assassinos podem receber um tratamento relativamente cordial dessas outras regs. Cada uma tem um status particular em relação a outras de sua espécie e a regs de todos os tipos, com base na idade, habilidades, influência, alianças e experiência, e está ciente de seu lugar, embora não necessariamente satisfeita com isso. As poucas vovós estão no topo da hierarquia, um número maior de tias está abaixo, e todas as outras competem por proeminência em uma hierarquia caótica que nenhum mortal pode realmente entender. Uma reg que é conhecida por se associar com uma tia tem um status mais elevado do que outra igualmente poderosa sem tal conexão. E uma jovem nascida de uma vovó começa sua existência já se beneficiando de uma medida maior de respeito e status. Embora sejam solitárias por natureza, elas às vezes sentem necessidade de companhia. Normalmente, saciam essa coceira adquirindo servos que podem soltar e esbofetear quando quiserem. Tais criaturas podem ser enfeitiçadas para obedecer, ou sob uma magia que interrompe as batidas do coração se desobedecerem, ou com muito medo de punição não mágica por não fazerem o que a reg ordena. A maioria tem algum tipo de escravo ou lacaio vivendo com ou perto delas, como defesa contra atacantes, mesmo que seja apenas um animal comum. É de conhecimento comum que se deleitam particularmente em usar mortais vinculados a seus serviços como lacaios. Um paladino pode não ter escrúpulos em colocar um coven de regs na espada, mas sua convicção vacila se ele primeiro tiver que lutar contra uma multidão de fazendeiros inocentes que ela obrigou a defendê-la. As pessoas comuns também são úteis como lacaios porque podem servi-la, como seus olhos e ouvidos, em um assentamento próximo, operando secretamente ou tentando ativamente persuadir outros habitantes da cidade a visitá-la. A estranha magia à disposição de uma reg significa que ela pode ter quase qualquer tipo de criatura para ajudá-la ou servi-la, feéricos, gigantes, mortos-vivos e assim por diante. Mesmo uma criatura muito mais poderosa pode estar sob seu comando, pagando a dívida de uma barganha para si ou para outra pessoa. Favores geram favores, e sob pressão, uma reg pode falar uma palavra mágica para cobrar uma dívida de sangue de um dragão, um nobre ou outra reg, se tornando capaz de exercer poder mágico, político ou físico de uma maneira que não poderia por outros meios. Do mesmo modo que o ambiente perto do covil de uma reg, com o tempo seus lacaios são alterados por sua presença, tornando-se versões distorcidas de seus antigos Zeus, mas ainda reconhecíveis como o que eram antes. Ela pode alterá-los com magia, tornando-os incansáveis, resistentes ao fogo, capazes de se transformar em um bando de corvos, ou de se teletransportar através das sombras. São muitas as possibilidades e a bruxa escolherá as mais úteis para defendê-la ou servi-la. As regs glorificam o hediondo e disforme. Elas se deleitam em trocar poder por um preço, muitas vezes tirando vantagem dos desesperados ou gananciosos.
Seguram, alimentam e matam crianças da mesma forma que um fazendeiro cria porcos ou galinhas, e corrompe a veneração dos anciãos ao nomear regs mais velhas como tia ou vovó. A beleza se torna feia, o sexo se torna horrível, e até a morte é pervertida por essas criaturas malignas, chamadas de o mal escuro nos velhos tempos. Elas se curvam a Segilune, usando-a como um caminho para a magia da lua, mas muito diferente de como uma bruxa nômade venera o mundo natural. Uma bruxa nômade pede, mas uma reg simplesmente toma o que deseja. Além de distorcer coisas saudáveis e belas, uma reg deseja possuir objetos verdadeiramente maus ou feios, objetos com almas ligadas a eles ou jovens garotas bonitas para transformar em regs. Essa criatura asquerosa pode ser atraída ou negociar caso seja presenteada com algo verdadeiramente único, feio ou bonito. Porém, o que elas fazem com esses objetos nem sempre é óbvio, mas geralmente envolve um ritual sombrio para Segilune. Objetos que contenham almas e qualquer item senciente têm muito valor para uma reg, e elas oferecerão uma troca legítima sem amarras e consequências terríveis vinculadas e até mesmo se comportar muito bem com etiqueta se perceberem que não podem simplesmente furtá-lo. Meninas bonitas com menos de 13 anos de idade também são valiosas, já que as regs demonstram um prazer significativo em corrompê-las até se transformarem em regs, usando um paralelo distorcido e vil do instinto maternal. Em termos de espécie, elas não são todas iguais. Algumas são obsessivas com a corrupção dos mortais, outras apenas não querem ser incomodadas em suas vidas ermas e misteriosas, mas existem sempre algumas cujo grande prazer reside em triturar ossos entre os dentes. De modo geral, suas personalidades são tão variadas quanto a dos demais humanoides, e a característica homogênea entre elas se observa na tendência de encontrar uma maneira para corromper tudo que seja passível de corrupção. As regs acreditam que não há nada tão sagrado que não possa ser degenerado. Quanto mais velhas, mais poderosas se tornam. Tias e vovós são títulos reservados para as mais anciãs, vis e desagradáveis realmente. As jovens, às vezes chamadas de regs ferais, são tão erráticas e violentas quanto fáceis de destruir. Ferais são fêmeas humanoides de 3 a 16 anos de idade, que estão nos estágios finais de sua transformação. Se uma jovem sobrevive ou é devidamente protegida e guiada, ela se transforma em reg em seu 16º aniversário, assumindo sua primeira forma monstruosa. Ao contrário dos rumores, essas criaturas medonhas não se reproduzem comendo bebês e depois tendo seus próprios. Uma reg se reproduzirá à moda antiga, e então substituirá um bebê humanoide pelo dela. Só então comerá o bebê trocado para descartá-lo. Elas podem se reproduzir como praticamente qualquer humanoide, globinoide ou ogroide, e geralmente escolhem um companheiro com base em sua linhagem ou poder social e político. Embora a maioria possa tomar um companheiro à força, ou seja, submetê-lo ao estupro, a maioria não o fará. As razões para isso são variadas, mas um velho ditado silvano bem diz: não há poção, palavra ou afrodisíaco tão bom quanto a enganação. Se uma reg permite que o parceiro viva, geralmente ela tem um motivo oculto ou valoriza o poder de sua linhagem. A maioria dos humanoides e globinoides não se acasalam com elas em sua forma normal, que é repugnante até mesmo para os monstros humanoides menos criteriosos. Portanto, a maioria é enganada ou concorda apenas em acasalar em troca de poder, o que regs têm muito a oferecer. Dito isso, elas raramente acasalam com a mesma criatura mais de uma vez, por medo de serem infectadas pelo amor. Suas filhas são regs à espreita ou esquecidas, dependendo se estão ou não sendo treinadas para se tornarem esta coisa medonha da qual estamos falando. Os recém-nascidos do sexo masculino são chamados de crias de reg e são facilmente confundidos com ogros. Eles são abandonados ao nascer, submetidos a experiências ou ofertados a tribos de ogros, opções que igualmente se configuram em pena de morte. Regs jamais criam suas filhas sozinhas e não demonstram nenhum instinto maternal em relação aos filhos, independente do gênero.
Qualquer reg suspeita de possuir ou demonstrar amor por uma criança será rapidamente despedaçada por seus pares. A maioria delas é muito supersticiosa e verá significado em muitos eventos inócuos. Também sentem o medo mortal de serem acusadas de amar algo ou alguém, pois isso é visto como a pior traição entre elas, e aqueles que comprovadamente estão apaixonados, infectados pelo amor, como elas gostam de dizer, são caçados e despedaçados. O amor é considerado um tipo de doença contagiosa que precisa ser erradicada antes que se espalhe. Entre si, elas cotidianamente costumam demonstrar muita inveja e ciúmes, e personagens inteligentes podem manipulá-las, desde que não sejam do mesmo coven, para agir uma contra a outra. Mas falhar nessa tarefa pode ser mortal, pois logo descobrirão que fizeram duas inimigas que jamais desistirão da vingança, e que também irão colaborar mutuamente. A Irmandade das Regs é distorcida e cheia de discórdia, mas ainda assim é uma irmandade. Regs são muito propensas a adquirir superstições e a acreditar que uma grande variedade de itens dão sorte ou azar, dependendo de suas próprias experiências. Além de quaisquer superstições que adquirem por conta própria, existem algumas superstições que afetam a maioria delas. Regs têm medo de qualquer eclipse, vendo isso como um momento em que a irmã Sépia está mais forte e Segilune mais fraca. Durante um eclipse, a maioria se tranca em seu covil, recusando-se a receber convidados ou fazer negócios até que o eclipse tenha passado. Provavelmente também fugirão da batalha, mesmo contra inimigos mais fracos, se forem surpreendidas por um eclipse. As Regs dizem que a irmã Sépia foi o preço que Segilune pagou para se tornar uma deusa. Disse que a irmã Sépia caça todas as Regs que adoram Segilune devotamente, levando suas almas para a ardência brilhante, que é a vida após a morte punitiva de uma Reg. Se elas enxergam a ironia de serem punidas por toda a eternidade por sua devoção à deusa, nenhuma delas fala sobre isso. De maneira geral, se recusam a chamar a irmã Sépia de deusa, se referindo a ela como um lorde das profundezas. Independentemente das motivações da irmã Sépia, a maioria dos estudiosos concorda que seu poder só pode se manifestar durante o dia ou eclipses solares. Segundo todos os relatos, ela e seus lacaios parecem impotentes ao luar. Supostamente, Sépia vive do outro lado da lua em um palácio feito de pura luz chamado Ardência Brilhante. Por causa disso, a maioria das Regs acredita que o lado oposto da lua é um lugar dolorosamente brilhante e bonito, cheio de terror sem fim, na perspectiva delas, é claro. Não há consenso sobre a aparência de Irmã Sépia, apenas do seu avatar, uma variante marrom avermelhada do Berrir, chamada de Filha de Sépia. A maioria das Regs foge em pânico se encontrar a Filha de Sépia, pois nenhuma jamais afirmou ter conseguido derrotá-la. Apenas um coven ou uma poderosa titia ou vovó se manteria firme contra este odiado e temido mensageiro da irmã Sépia. A Ardência Brilhante é um semiplano que só pode ser acessado se a filha de Sépia trouxer uma criatura com ela. Se os personagens precisarem viajar para lá, eles terão que convencer a filha de Sépia a levá-los junto. Este inferno das bruxas é um lugar de beleza e luz constante. As magias que necessitam do luar geralmente têm um brilho verde azulado, e as Regs acreditam que a luz vermelho alaranjada ou laranja enfraquece sua conexão com Segilune. Frequentemente, elas sussurram entre si que os servos e mensageiros da irmã Sépia usam uma forma única de luz que as drena de todo o seu poder. As cores da luz não têm efeito real em combate, mas as bruxas expressam universalmente uma aversão por objetos de cor laranja e vermelho alaranjado. A maioria é obcecada por geometria, numerologia e astronomia, para rastrear os ciclos lunares. Odeiam qualquer número divisível por 3 e 2, como 6 e 12. Podem fazer exigências estranhas ao negociar para garantir que nada esteja no grupo de tais números ou agir de forma irracional ao lidar com os mesmos. Regs têm ideias muito malucas sobre como os planetas se movem no céu em elipses, sobre o Sol ser o centro do universo e outras coisas mais. Covens são formados por 3 Regs que concordam em trabalhar por uma causa comum e compartilhar poder. A maioria deles são temporários para os padrões imortais,
durando apenas algumas décadas antes de se separarem devido a brigas internas, paranoia, mudança ou tédio. Porém, existem algumas exceções a esta regra, especialmente se as Eggs tiverem algum parentesco. Esses covens não são mantidos por amor ou respeito, mas por laços de sangue e poder. Há também algumas formações raras onde o trio apenas se reúne em resposta a ameaças e eventos poderosos, podendo ser comparados a grupos de aventureiros malignos que se unem, lutam contra algo e imediatamente se separam assim que a ameaça passa. Como regra geral, uma Reg pode ser membro de apenas um Coven por metamorfose pessoal. E as 3 Regs quase sempre viverão juntas enquanto o Coven existir. No que diz respeito a esta metamorfose, é comum acreditar que existem 5 tipos de Regs no mundo, e além dele. O que não é tão amplamente conhecido é que algumas delas podem mudar de um tipo para outro durante suas vidas. Uma Reg que viva o suficiente ou tenha recursos necessários pode alterar sua natureza básica, deixando para trás sua antiga fisiologia e adotando-a de uma Reg apropriada ao ambiente de sua casa atual. Ela pode realizar essa transformação pela força de vontade ou mais rapidamente com a ajuda de um ritual ou assistência de seu Coven. As razões para fazer tal mudança são tão variadas quanto as personalidades e objetivos das Regs. Elas dizem que as coisas vêm em 3: boas coisas, coisas ruins, coisas estranhas. Regs e fornecedores de bruxaria adotam a regra de 3, como é chamada. O Coven acredita que a magia boa ou má retorna à sua fonte triplicada, e o lançamento de muitas magias requer as mesmas palavras entoadas 3 vezes. Há muito tempo, viajantes planares reconheceram que muitos dos reinos e camadas do multiverso são configurados em múltiplos de 3. Sendo assim, é possível que as Regs que viajam pelos planos tenham aprendido sobre esta superstição e adaptado para seus próprios usos, embora algumas anciãs afirmem terem inventado o conceito ou pelo menos o nomeado. Para uma Reg, a ideia de dividir sua casa com outras criaturas, até mesmo outras Regs, é repugnante. Ela não tem nada além de antipatia ou desdém por qualquer ser que não seja ela mesma, e adora ficar sozinha, exceto na companhia de Asseclas e outras criaturas sob seu domínio. Esse é o estado normal das coisas. Mas quando um grupo de Regs tem um objetivo comum ou busca maior poder para combater uma ameaça formidável, elas suprimem sua natureza básica e se unem para fazer o trabalho. O resultado é um Coven. Fazer parte de um Coven dá a cada uma mais habilidades mágicas e de conjuração, e para elas esses benefícios compensam a inconveniência e as brigas que acompanham viver e trabalhar juntas. Se um membro de um Coven é morta, e as sobreviventes pretendem evitar que o grupo se dissolva, elas imediatamente tentam recrutar uma substituta. Esse processo envolve cada candidata em potencial cometendo atos cruéis com o objetivo de impressionar as recrutadoras. Aventureiros que matam apenas uma das Regs de um Coven podem desferir um golpe em curto prazo, mas mais tarde a região circundante é devastada por maldições pestilentas e outros desastres enquanto as novas candidatas tentam superar umas às outras. Não é impossível que um feiticeiro mortal excepcionalmente talentoso, um Warlock ou mago de natureza profundamente maligna possam ser convidados a se juntar a um Coven, ou competir por uma vaga. Porém, este arranjo é potencialmente perigoso para o mortal, mas um par de Regs pode concordar com isso se suas necessidades forem atendidas. 3 Regs da noite morando no Hades podem formar um Coven específico para Segilune, e seus poderes coletivos estão mais próximos dos de um Warlock. Segilune só pode fornecer energia para 3 Covens de Regs da noite separadamente, e esses 3 nunca trabalham em conjunto, apresentando dificuldades em se dar bem mesmo que Segilune as intimidassem para colaborar. Todas as Regs estão profundamente empenhadas em conhecer os ciclos da Lua e as estações, que são baseadas em seus próprios calendários. Elas também estudam certas linhagens poderosas ou aquelas famílias que tendem a ter trigêmeos. Como dito anteriormente, 3 é um número poderoso para elas, que tem uma perspectiva ampla e uma obsessão por numerologia e genealogia.
Seus rituais envolvem um tempo muito específico correspondente a eventos naturais e usam uma forma de magia facilmente reconhecível pelos conjuradores. Entretanto, uma Heg pode ter seus próprios rituais, desenvolvidos e conhecidos apenas por ela. Objetos estranhos, magias e esquisitices que podem ou não compartilhar com outras irmãs. Um aventureiro deve sempre estar preparado para algo novo e mortal toda vez que conversar ou lutar com uma Heg, que ao usar suas novas criações preferirão lutar ao luar para conseguir assim a máxima eficácia. Quando estão devidamente motivadas, geralmente por ciúme ou ódio, elas criam itens verdadeiramente poderosos e rituais terríveis. Consomem bastante tempo, recursos e seu dom incrível para experimentar até que consigam o efeito esperado. Não importa a forma que assuma, a casa de uma Heg é uma manifestação de sua natureza básica. É feia, misteriosa ou enervante de alguma forma, muitas vezes incorporando algum aspecto de decomposição, como uma árvore morta, uma torre em ruínas ou uma entrada de caverna ameaçadora que se assemelha a uma caveira. Seja naturalmente ou por meios manufaturados, o covil é bem protegido contra invasões. Pode ser alcançado apenas por um caminho íngreme na montanha, ou pode conter uma cerca que a Heg constrói com postes cobertos com crânios magicamente protegidos. Frequentemente, um covil reflete a perspectiva de seu habitante principal. A casa de uma Heg assassina pode ser construída para se parecer com um caixão ou um mausoléu, e a de uma glutona pode se parecer com uma taverna ou uma casa de pão de mel. Por conveniência para elas, as Hegs do mar geralmente estabelecem seus covis dentro dos cascos de navios naufragados ou abandonados. Muitas bruxas também fazem morada em lugares onde as barreiras entre o mundo mortal e o plano das fadas são tênues, tornando fácil interagir e negociar com criaturas de ambos os reinos. Outras escolhas populares são um lugar onde a energia ambiente aumenta certos tipos de magia, um local relacionado à morte, como um cemitério, e dentro de um anel de pedras caídas que ainda ressoam com um poder antigo. Para facilitar a barganha com os mortais, a casa deve estar perto o suficiente de uma área populosa para atrair visitantes ocasionais, mas não tão perto que uma comunidade veja a presença da Heg como uma ameaça e tente derrotá-la ou expulsá-la. A casa está repleta de itens mundanos, criaturas enjauladas, esquisitices, objetos que sugerem um propósito mágico, espécimes preservados, fragmentos de conhecimento e curiosidades que têm origem sobrenatural, mas não são inerentemente mágicos. Uma Heg sempre tem um plano de fuga, no caso de benfeitores ambiciosos tentarem transformar sua casa em seu local de descanso final. Se ela for superada ou quiser desocupar seu covil rapidamente por algum outro motivo, usará uma mistura de sua conjuração inata, magia rara, astúcia e a ajuda de lacaios para fugir. A maioria das Hegs tem 3 planos preparados, um para ameaças gerais e 2 outros para cenários prováveis específicos, tais como eles colocaram fogo na casa ou um necromante com mortos-vivos está atacando. O modelo da casa de uma Heg é exatamente o oposto do que a maioria dos humanoides concordaria. Ela poderia viver em uma cabana de aparência normal, mas toda a mobília interna poderia ser feita de ossos. Ela pode viver em um farol, em um árido afloramento rochoso, projetado para trazer barcos contra as rochas. Seus jardins cultivam nabos adjacentes a plantas tóxicas e coisas vis. Seus pomares têm árvores com um cheiro maravilhoso e frutos lindos, alguns para você comer e outros para amaldiçoar você, seus filhos e netos. Alguns covis de Hegs estão abertos para negócios e outros são projetados para matar qualquer coisa tola o suficiente para invadi-los. Um grupo de aventureiros que decide rastrear e tentar matar uma Heg em sua casa deve estar preparado para uma defesa em camadas e assustadora. Supondo que vivam, eles estremecerão para sempre com os horrores e a estranheza absoluta que testemunharam. Seus covis são geralmente categorizados em 2 variedades. Há os que estão perto da civilização e os que estão longe. Perto da civilização significa a poucas horas de caminhada de uma vila, cidade, cidadela ou porto. As que moram há algumas semanas da civilização estão morando em áreas selvagens. A maioria que mora perto da civilização farão de tudo ao seu alcance para reduzir os efeitos de seus covis escuros,
que impõem algum efeito negativo na região. Em um ambiente civilizado, isso se traduz em um declínio lento e constante nos valores das propriedades, um aumento nas atividades criminosas. Animais vadios podem se tornar selvagens ou raivosos. Doenças menores podem sempre começar a se espalhar na área geral e outras coisas mais. Sendo assim, elas tendem a fazer seus covis em partes da civilização onde essas coisas já estão acontecendo, como favelas, depósitos de lixo, esgotos ou áreas de vida de classe baixa. Covis perto da civilização não têm efeitos regionais, a menos que a reg esteja em uma civilização abertamente maligna. Os monstros sejam livres para se mover abertamente ou a reg tenha desistido de fingir que está se escondendo. As que operam perto da civilização geralmente não são tias ou vovós, e estarão tramando algumas das seguintes travessuras: cuidar de um desconhecido esquecido, tentar mulheres desesperadas para um caminho que eventualmente as transformará em regs, comer crianças que ninguém se importa ou dará falta, espionar uma reg mais poderosa, esperar momentos para manipular boas criaturas em caminhos mais sombrios, ou ver qualquer outro plano distorcido sendo executado. Às vezes uma reg chega até a contratar aventureiros para reunir componentes difíceis de encontrar. Ela será muito cuidadosa ao fazer isso e tentará trocar favores em vez de objetos de valor, sempre que possível. As que moram no deserto são muito mais livres para cultivar jardins estranhos, pomares podres, convocar forças titânicas e outros grandes malefícios. Os covis podem até ser conhecidos pelas aldeias próximas como a última parada para os verdadeiramente desesperados. Esses tipos de covis serão mais reconhecíveis por um observador comum. As que moram em áreas selvagens são mais propensas a serem mais velhas ou fazer parte de um coven. Covis selvagens geralmente incluem vários locais que a reg chama de seu, e uma reg é limitada apenas por quanta atenção ela deseja atrair para si mesma e para os poderes de suas irmãs. Tias e vovós terão jardins estranhos bem abastecidos, pomares podres, cemitérios e santuários para Segelune. As que moram fora do plano material geralmente estão escondidas no plano das fadas ou são regs noturnas, morando no Hades. Elas tendem a ficar de fora da guerra de sangue entre demônios e diabos, e são muito mais propensas a se comportar se não estiverem no plano material, pois existem criaturas muito mais poderosas encontradas nos planos externos que poderiam matá-las. Grande parte do tesouro de uma reg está espalhado entre toda a desordem em seu covil, tornando difícil para intrusos identificar rapidamente todos os itens que têm uso ou valor. Mas ela sabe o que e onde está tudo. Toda reg é infalível quando se trata de manter o controle de seus tesouros e outras posses. Sua organização e rotulagem, se tal sistema existe, é projetada para frustrar os ladrões e servir como um enigma final e irritante para qualquer um que tente fazer uso de um item sem o seu consentimento. O tesouro de uma reg, como um presente de um ser feérico, deve ser questionado e até temido, em vez de simplesmente ser recolhido e levado embora. Os caçadores de tesouros provavelmente se sairão melhor se considerarem que o espólio de uma das regs possui alguma armadilha, exercendo cautela em vez de ceder à ganância ou curiosidade. Manipular um recipiente ou outro item sem saber o que está dentro ou o que ele faz, ou sem saber a forma de ativá-lo ou técnica adequada, provavelmente será muito perigoso. Na melhor das hipóteses, tudo o que estava contido em um recipiente apenas escapa ou se dissipa. Na pior, quase tudo pode acontecer, nada bom. Uma parte icônica da mitologia das regs, e uma de suas criações mais potentes, são os itens mágicos conhecidos como olhos de reg, feitos de pedras preciosas de vários valores, e o olho real de uma vítima. Os olhos de reg exigem o esforço de um coven para serem criados, embora os detalhes de sua criação sejam possivelmente maleáveis. Conta-se que o ritual para criar o item leva de 1 hora a 3 dias, e exige toda a atenção do coven para ser concluído. Esse tempo é passado em um estado de profunda concentração e meditação, que as impedirá de fazer qualquer coisa além de comer, beber e dormir, e qualquer coisa que atrapalhe o processo as obriga a recomeçar do princípio.
No final do ritual, a essência da vida de todas as regs do Coven é ligada ao olho, permitindo que todas enxerguem simultaneamente o que o olho pode ver, desde que estejam no mesmo plano que elas estão. O olho também é capaz de ver no escuro. Superficialmente, o item aparenta ser uma pedra semipreciosa, mas a magia Visão Verdadeira revela sua verdadeira forma, de um olho monstruoso e desencarnado. Os olhos de Reg não eram particularmente difíceis de destruir, e isso causava grande angústia mental a todas as bruxas do Coven, além de cegar temporariamente pelo menos uma delas por um dia inteiro. A criação de um novo exige que as Regs recuperem a visão, e obrigatoriamente precisa ser feito pelo menos 3 dias após o anterior ter sido destruído. Alguns outros relatos afirmam que elas só podiam fazer outro uma vez por mês. Frequentemente os olhos de Reg eram revestidos com verniz e colocados em pingentes, anéis, medalhões, broches e outros acessórios antes de serem dados a inimigos e vítimas inocentes como presentes ou lembranças, permitindo que a Reg soubesse todos os seus movimentos. Eles também eram comumente dados aos lacaios, familiares e companheiros animais de uma Reg, e usados para vigiar seus negócios, ajudá-los em patrulhas e se comunicar combinando seus efeitos com outras magias. Os relatos variam sobre quantos olhos de Reg um único Coven pode possuir, variando de apenas um a uma quantidade efetivamente ilimitada, embora isso significasse criar vários pontos fracos entre si mesmos, permitindo-lhes vigiar seus territórios com um sistema de vigilância mágico. Tão emblemáticos quanto os olhos de Reg são os caldeirões borbulhantes de onde elas trabalham, combinando rituais perversos e banquetes canibalísticos em uma forma depravada de alquimia louca. Dentro da sopa estridente e contorcida de lodo primordial surgiram monstros grotescos e poções especiais, cuja criação foi baseada em princípios semelhantes aos da criação de um olho de Reg. Uma vez por mês, na noite de lua cheia, elas participam da cerimônia Vil, que começa 1 hora antes da meia-noite e termina 1 hora depois. Há uma exigência de que elas fiquem a menos de 3 metros uma da outra o tempo todo, o que as impedia de fazer olhos de Reg naquele mês ou usar suas habilidades de Coven no dia seguinte, pois a fermentação já teria esgotado toda a sua constituição mágica. A poção dos olhos negros é uma substância espessa e escura dada àqueles enviados por uma Reg para rastrear algo importante. Exige um Coven de 3 tipos diferentes de Regs e uma lasca de língua de Reg para conceder ao bebedor, por 1 semana, visão arcana, visão no escuro e a capacidade de ver o que magicamente está invisível. A poção do amado, um vapor fumegante e doentiamente doce, encanta a maioria das criaturas que a respiram, obrigando-as a obedecer às ordens do Coven Criador, embora a vítima não faça nada se receber várias ordens de uma vez. Criá-la exige apropriadamente pelo menos uma Reg verde. Também digna de nota é a bênção de Segilune, transformando temporariamente as criaturas malignas que a beberam em demônios por 1 semana antes de debilitar permanentemente sua vitalidade de forma quase irreversível. Todas as poções especiais exigem o sacrifício de um ser senciente e vários outros ingredientes terríveis, dependendo do tipo de mistura. A poção dos olhos negros, por exemplo, exige um pedaço de língua de Reg. A poção do amado precisa dos escalpos verrugosos de cada criador, bem como o cabelo de 1 dúzia de belas donzelas. E a bênção de Segilune exige um ídolo manchado de sangue da deusa e amplas porções da carne dos criadores. As infusões também podem conter certos efeitos colaterais adversos. A poção dos olhos negros dava aos bebedores pesadelos que os impediam de dormir adequadamente e permitiam que as Regs os forçassem a uma correspondência telepática. A bênção de Segilune, por outro lado, além de drenar posteriormente a vitalidade quando o efeito terminasse, deixa também qualquer ser bom que a tomar inconsciente por várias horas. Itens estranhos feitos por Regs e utilizáveis por qualquer pessoa foram chamados de presentes de Reg por muito tempo. Elas às vezes usam presentes como recompensa ou os trocam por um serviço, especialmente se o presente que elas dão tiver uma complicação oculta. Todos os presentes devem ser aceitos ou usados com cautela, pois sempre há um preço a pagar pelo poder, mesmo que não seja imediatamente óbvio.
Na maioria das vezes, o preço para aceitar um presente de Reg não é evidente. O presente recebido por uma criatura pode aliená-la de outra fonte de informação, ou pode pertencer legitimamente a uma Reg diferente, que enviará lacaios para tentar recuperá-la. Elas também podem usar presentes quando quiserem, especialmente aqueles sem efeitos colaterais, mas nunca usarão itens realmente amaldiçoados. Dito isso, podem perfeitamente fabricar um pelo preço certo. Presentes de Reg podem ser usados por qualquer criatura senciente. Dedos de bruxa, exceto os comuns, são os dedos decepados de conjuradores de magia ainda vivos. Esses itens, como a maioria dos presentes de Regs, devem ser usados abertamente ou não funcionarão. Os dedos de bruxa são uma forma de conjuradores ganharem mais poder sobre suas próprias habilidades, e para as Regs um sinal de poder e posição entre seus pares. Elas também obtêm mais poder de dedos de bruxa usando seu próprio dedo ou o dedo de outra Reg viva. As com mais de algumas dezenas de anos terão pelo menos um dedo de bruxa comum. As mais poderosas geralmente usam um de seus dedos ou o dedo de uma Reg que precisa ser mantida na linha ou punida publicamente. Ravel, uma das Regs mais poderosas conhecidas, envia seus próprios dedos para o multiverso em uma tentativa de manter a imortalidade sem a ajuda de Segelone. Regs são muito francas sobre ensinar conjuradores humanoides a fazer dedos de bruxa. Se os serviços forem pagos, os conjuradores quase sempre sobrevivem ao doloroso processo de fazer seu próprio dedo de bruxa pessoal. Um humanoide deve se submeter a 1 ano e 1 dia de serviço, e este deve ser acordado antes do processo começar se o humanoide tiver algum senso de autopreservação. A Reg sempre auxiliará na criação de um dedo de bruxa, se o solicitante for uma bela humanoide feminina, porque a megera vai querer ver no que mais ela pode convencê-la e possivelmente levá-la para um caminho de maior profanação de seu corpo e alma. No campo das poções, parecem ser as únicas capazes de fazer uma específica de mutação que não é completamente aleatória em seus resultados. Uma Reg pode até ser persuadida a fazer uma poção de mutação sob medida. E as poções de mutação descobertas aleatoriamente, felizmente muito raras, criam mutações incontroláveis e muitas vezes perigosas. Os estranhos de Reg, ou simplesmente chamados de estranhos, são itens mágicos que só podem ser usados por elas. Um estranho é um item mágico de poderes bizarros e às vezes únicos que leva muito tempo, recursos e energia para construir. Nenhuma Reg jamais dará ou trocará um estranho com uma criatura que não seja outra Reg. Estes não são presentes. Estranhos de Reg nas mãos de uma criatura que não seja outra Reg se comportarão como itens amaldiçoados. Um dos mais famosos estranhos, chamado de A Cabeça do Sem-Amor, drenará do usuário toda a empatia e amor. As Regs às vezes têm coisas estranhas que são puramente ornamentais ou usadas em cerimônias específicas que não têm impacto real no combate. Elas podem ter um arbusto queimando em seu jardim cujas chamas nunca podem ser extintas, mesmo em um furacão. Há rumores de que uma Reg tem um crânio parcial de gigante, que quando cheio de sangue, mostra o rosto do espectador no momento de sua futura morte.